Patrocínio IEL Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Olá, sejam bem-vindos ao Cenário Trends. Estou aqui a convite da Trends para mediar uma conversa sobre a questão do planejamento urbano e a sustentabilidade da cidade de Fortaleza. E vamos dialogar agora com o Pedro Rocha, que é o secretário executivo da Secretaria Municipal de Urbanismo, certo? E Meio Ambiente. E o nosso debate ele será realizado tendo como norte o Índice de Desenvolvimento Humano encontrado nos bairros de Fortaleza, certo? Nós temos grandes problemáticas a resolver na cidade, né? Grandes questões urbanísticas que elas permeiam por várias áreas, né? Questão de habitação, questão de segurança, saúde, educação. E aí, para a gente poder considerar uma cidade sustentável, de acordo com o que preconiza o Estatuto da Cidade, que regulamentou a nossa política urbana encartada na Constituição, nos artigos 182 e 183, a gente precisa entender, né, qual a cidade que nós estamos dialogando. E é com esse propósito que a gente agora vai conversar com o Pedro, né? Principalmente para a gente que está numa fase, né, Pedro, de revisão do plano diretor, um plano que serve para induzir as políticas públicas a serem aplicadas, né, para que a gente possa, sim, minimizar essas desigualdades que são encontradas na cidade de Fortaleza, né, oportunizando uma inclusão maior de toda a população. A gente tem uma realidade hoje, nós temos 121 bairros, dentre os quais 93 apresentam IDH muito baixo, né? Isso é um sinal que a cidade precisa avançar e que os investimentos eles têm que estar em consonância com essa cidade que se apresenta. São muitos temas a serem debatidos dentro do plano diretor, como a implementação de zonas especiais de interesse social, as zonas de preservação ambiental, as EDUs, as zonas de preservação do patrimônio histórico e cultural, que a gente vai estar disciplinando isso, né? Que é importante a gente preservar também a nossa história. E aí, Pedro, dentro dessa problemática de uma cidade desigual, não é? Eu queria saber com você como é que está essa questão do plano diretor, não é? Que a gente, inclusive, está com um processo suspenso, porque a pandemia impossibilitou essa reunião presencial e a participação efetiva das comunidades. E como a gente não tem uma inclusão digital, a gente não pode dar prosseguimento a esse processo de revisão do plano diretor, mas acredito que em breve, né, após todos estarem imunizados, isso será uma realidade. Essa discussão deve se pautar novamente. E aí eu vou trazer alguns questionamentos específicos para você já começar a debater comigo. Inicialmente como é que a gente vai trabalhar essa política habitacional, certo? Que diante dessa pandemia saltou aos olhos como a gente precisa aprimorar ela. A tipologia das moradias, a localização desconectada da cidade, despida de infraestrutura consolidada, foi o que mais se debateu nessa pandemia, não é? E eu sempre digo que isso saltou aos olhos agora, porque a preocupação ela veio com força total, né? Surgiu a tipologia que impossibilita o isolamento, porque inexiste
a iluminação necessária, a área não é arejada, a coabitação é excessiva, é um cômodo só para 2 famílias, ou 3 ou mais, vivendo no mesmo ambiente, isso impossibilita o isolamento, isso oportuniza a propagação do vírus. Então, a gente quer saber como é que se pensa hoje uma habitação para a cidade de Fortaleza. Quando a gente percebe, sabe, Pedro, que eu estava fazendo uma análise do centro, né? E aí, quando eu conversava muito com o Eudoro Santana, do Iplanfor, juntamente com o CDL, e eles fizeram um levantamento de prédios ociosos, né? E por que é que isso é importante? Você fazer o levantamento de prédios ociosos voltados à habitação de interesse social numa área do centro. Porque o centro, nós temos infraestruturas que estão sendo subutilizadas. A partir do momento que você não estabelece moradias no centro, você está subutilizando áreas, por exemplo, o centro é uma área que tem um conselho tutelar, 11 equipamentos de saúde, nós temos 5 escolas estaduais e 3 escolas municipais, nós temos CREAS, certo? Nós temos praças, 28 praças, nós temos 15 bens tombados. Então, assim, o centro é uma área rica, não é? Que hoje a gente não percebe uma utilização dele para fins de moradia. Outro sim, quero lembrar também, que essa não utilização do centro como para fins de moradia oportuniza também a insegurança que hoje impera lá, não é? Então, eu acho que você povoar o centro, você traz a possibilidade de melhor aproveitamento dessa infraestrutura que já está consolidada e evita que a cidade se espraie, porque o espraiamento da cidade é uma cidade que não se paga, porque a partir do momento que você periferiza as moradias, você vai ter que construir habitações, não apenas construir habitações, você vai construir escola, posto de saúde, saneamento, e isso sai muito mais oneroso para o poder público, não é? Então, eu acho que a gente otimizar áreas que já tenham infraestrutura consolidada, não é? E você também, porque sempre o pessoal diz assim, mas eu utilizo o meu imóvel como eu quiser. Não, você vai utilizar cumprindo uma função social da propriedade. O cidadão, ele tem um imóvel subutilizado numa área de uma ampla infraestrutura. Então, ele, para não utilizar esse bem, ou deixar lá à mercê de uma especulação imobiliária, ele vai ter, sim, que se acomodar e se pagar algum benefício ao Estado, que vai ter que gastar, porque vai ter que alocar pessoas, né, em regiões que a gente chama até de zonas de ocupação restrita. Então, assim, eu fico muito preocupada, principalmente quando a gente trabalha com um orçamento escasso, né? A gente tem um orçamento escasso, e como é que a gente vai fazer para acomodar todas essas pessoas, principalmente no período de epidemia, não é? Que a gente tem e viu que a questão da moradia, e a gente não encara a moradia apenas sob o prisma de 4 paredes e um teto, não é isso, né? É todo o equipamento, é toda a localização, são os vínculos mantidos. Então, assim, eu fico preocupada porque quando você faz um estudo, você percebe que a questão da saúde, certo? E a questão da segurança, os dados mais preocupantes são exatamente nesses locais onde o IDH é muito baixo. Então, assim, eu acho que eu já fiz mais ou menos uma introdução do que a gente vai estar debatendo aqui. É muito bacana poder estar conversando com você, Pedro. Fiquei muito satisfeita da sua nova lotação na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, porque eu sei que você tem total domínio com o assunto, então a gente facilita muito o diálogo com o Ministério Público. Então, antes de mais nada, eu quero desejar muito boa sorte nesse novo papel e nessa nova missão importante que você vai enfrentar. Obrigada. Obrigado. Primeiramente, agradecer ao Trem Ceará e agradecer o convite à colega e amiga, e sempre muito, muito prazeroso conversar com a doutora Giovana, uma promotora aguerrida, combativa e muito consciente com o dever do Ministério Público, para além de ser o fiscal da lei, mas aquele que promove a justiça, com um mecanismo de promoção da justiça social no nosso país. Bom, é um tema difícil, né? Conversar sobre cidade, qualquer momento da humanidade,
depois de entender a cidade em si, ela passou a ser um tema muito complexo. Primeiro que até moldurar o que seria cidade é uma dificuldade que o próprio Milton Santos, David Harvey, todos eles dizem que é uma tarefa muito difícil de se moldurar a cidade, né? E aí, quando você vai avançando o processo de urbanização que o mundo viveu, o mundo está vivendo, hoje, segundo a ONU Habitat, você vai chegar até 2050 com mais de 62% da população morando nas cidades. Quando você traz esse dado para a América Latina, você sabe que nós temos a região do planeta mais urbanizada, né? Você tem aqui mais de 85% da população na América Latina morando nas cidades. O Brasil hoje, estudo recente da ONU Habitat, passamos de 80% da população morando nas cidades. Traz muitos desafios à gestão, desafios à população que vive nessas cidades, porque, ao passo dessa evolução, de forma diametralmente oposta, as infraestruturas não acompanharam essa dinâmica da sociedade, né? Eu falei, num momento recente, que a cidade ela faz um movimento de atrair as pessoas para, num primeiro momento, para satisfazer a necessidade de consumo e de mão de obra, mas ela também faz um processo de expulsar a população que não consegue se fixar naquele centro, na cidade formal, né? E vai para a cidade real, que são essas franjas. Isso é uma coisa que não acontece só em Fortaleza, acontece no mundo, acontece no Brasil, acontece no mundo. Fortaleza é uma cidade de 2,6 milhões de habitantes, uma megalópole, um processo de urbanização recente. Você vai aqui para bairros da nossa capital, como o Conjunto Palmeiras, tem pouco mais de 40 anos, você vê que é um bairro altamente adensado, mas que ele está afastado de grandes centros de promoção, de oferta de serviços, de outros pacotes necessários ao cidadão. E essa, eu acho que a grande dificuldade dos decisores urbanos e todos aqueles seres urbanos é tentar promover uma cidade que ela consiga equalizar o crescimento econômico e o desenvolvimento humano. Já avançamos do momento de entender que o desenvolvimento humano estava totalmente atrelado ao crescimento econômico, né? Se fosse dessa forma, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas está em 81º em desenvolvimento humano. Isso é uma coisa que o Amartya Sen, já lá, quando desenvolveu o IDH, ele já combateu e já deixou isso numa nova moldura, né? Nessa busca do desenvolvimento sustentável, esse pensamento que vem lá de 87, com o relatório de Brundtland, aquela ideia de desenvolvimento sustentável. Essa é a busca de todas as cidades, e Fortaleza não é diferente. Fortaleza, que tem uma característica que nós, né, o êxodo rural foi muito, muito forte na formação da nossa cidade. Eu mesmo tenho raízes no sertão do Ceará, praticamente sua primeira geração nascida em Fortaleza, assim, e isso é uma realidade que você oferta ali, você precisa ofertar no território de Fortaleza como um todo oportunidades para que o cidadão ele possa desenvolver plenamente e viver na cidade. Como a Hermínia Maricato mesmo diz, né? Não é por falta de lei, a questão não é só lei, a questão é também fortalecer os mecanismos de controle social. Eu acho que isso é fundamental. O plano diretor que nós temos, que está em vigência hoje, que ele foi feito em 2009, o primeiro plano diretor pós-Estatuto da Cidade, ele já conseguiu garantir os mecanismos aí de participação social desde a sua confecção e também de controle, mas muitos outros mecanismos precisam ser incorporados ao novo plano diretor, à nova cidade, porque a cidade mudou, a cidade muda a todo momento, nós temos realidades outras, necessidades outras. A pandemia jogou luz
Isso, conversando até com um colega da prefeitura, que é um grande infectologista, que é o professor Tanta, né? Ele fala que as epidemias elas conseguem aflorar essas desigualdades, ela lança luz sobre essas desigualdades. Quando você pega o mapa, Fortaleza tem 42% da sua população morando nos assentamentos precários, mas isso é uma realidade de construção da cidade ao longo dos anos. Isso não é uma coisa que surgiu de 8, 10 anos para cá, é uma construção da forma que a cidade, as pessoas foram ocupando os espaços que foram ali apresentados, seja por ato de omissão do poder público, que deixou ocupar áreas ambientalmente frágeis e com algumas fragilidades urbanísticas, e outras por ato de indução mesmo. Quando você teve um momento de construção de habitações de interesse social nas áreas mais afastadas dos centros urbanos. Por quê? Porque o valor da terra, naquele momento, isso é o grande lance, né? Você tentar equalizar o que é a propriedade, né? Você garante a função social. Olha como uma coisa interessante. Você garante a função social da propriedade, a função social da cidade, que é bem maior do que a função social da propriedade, quando você garante vários componentes, são vários ambientes, e um deles é a garantia da função social da propriedade. Mas você só garante a função social da propriedade se você entender que essa propriedade ela deixou de ser absoluta lá no Código Civil de 1916 e passou por um processo evolutivo que só conseguiu chegar nesse modelo que nós temos hoje a partir da Constituição de 88. A grande luta pela reforma urbana, apresentada aí por nomes Brasil afora, por próprio professor Renato Pequeno aqui, Eudoro Santana, Raquel Ronick, Hermínia Maricato, Zé Afonso da Silva, esses que aí trabalham nessa dificuldade de inserção por uma emenda popular, um capítulo específico para a política urbana. Olha, aí você dá o direito à cidade, o direito urbanístico como um todo, uma força normativa que o texto constitucional tem, o nosso Estado Democrático de Direito, ele permite. Mas, às vezes, as pessoas ficam questionando, será que essa Constituição, nós aí já, com mais de 30 anos, nós garantimos tudo que está previsto, lá naquele pacote mínimo, naquele patamar mínimo civilizatório que está no artigo 6º? Certamente eu digo que não. Isso é difícil, né? Você vê que o direito à moradia só passou a ser inserido na Constituição lá no artigo 6º em 2002, na verdade, né? 2000, desculpa, com a emenda constitucional 26. E isso é uma realidade, e a sociedade e a cidade vive isso, vive a necessidade por habitação, a necessidade por condições de habitabilidade, porque, como a doutora Giovana mesmo afirma, não é só um teto sobre a sua cabeça. Na verdade, são condições de habitabilidade, são as infraestruturas essenciais e outros pacotes de serviços que precisam garantir ao cidadão. E é o desafio do novo plano diretor, chegar para dizer, né, o plano diretor, nós estamos com ele, nós iniciamos o processo de discussão na comunidade, acompanhado pelo Ministério Público, montamos um núcleo gestor participativo, foi debatido, deliberado um plano de trabalho. Quando começamos, nós, no segundo dia de discussão, fomos aí surpreendidos do coronavírus, que aí nós paramos tudo, sempre aí em alinhamento com o pensamento do Ministério Público, para que as condições sanitárias permitam essa volta a essa discussão. A verdade é que eu confesso que anteriormente eu pensei, olha, nós já podemos aí iniciar processo de discussão pelo meio virtual, mas a cada dia que passa você vê que ainda nós não estamos com as condições para, em momento, substituir a discussão presencial. Pode ser que no futuro a sociedade evolua para uma discussão totalmente virtual, mas nesse momento não. Um não exclui o outro, tem que ser um braço se apoiando, sempre apoiando o outro, porque tem pessoas também, principalmente essa galera mais jovem, que só se comunica pela internet. Ele não vai para audiência pública, dificilmente presencial.
mas ele tem muito a falar sobre a cidade, ele tem muito a contribuir com a cidade, e eu preciso escutar todos esses atores que vivem a cidade. Então, eu preciso ter o braço presencial e o braço virtual para construir essa cidade, essa nova Fortaleza, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas necessidades, com todas as suas realidades, e é um grande desafio a gestão pública em tempos pandêmicos. Eu acho que essa questão da participação, né, quando a gente fala de uma gestão democrática, quando vai se celebrar a revisão do plano diretor, acho que já se pode pensar num sistema híbrido de participação, não é? Associar a presencial, a virtual, isso já é uma realidade, né? Eu acho que a gente não pode deixar de fazer a presencial, porque a gente ainda não tem uma inclusão digital da população como um todo, né? E aí eu acho que eu também concordo com você quando a gente percebe que a velocidade da regulamentação da nossa política urbana, ela foi muito lenta, né? E talvez isso tenha oportunizado essa realidade de uma cidade desordenada, né, Pedro? A gente percebe que, assim, hoje impera muito mais métodos de autoconstrução de moradias, não é? E aí a gente precisa entender, e nós temos o Estatuto da Cidade, que veio a regulamentar apenas em 2001, não é? O capítulo da Constituição de 88, quer dizer, veja aí quanto tempo depois, né? 13 anos depois. E aí você percebe também a questão que a gente precisa utilizar os instrumentos apostos ali, não é? Quando você fala de zonas especiais de interesse social e você diz a questão do preço da terra, como é difícil, que por isso que periferiza, porque uma terra em locais mais periféricos são mais acessíveis, talvez a colocação da zona especial de interesse social e a sua regulamentação, que foi feita como as prioritárias, né, que foram 11 na gestão até do doutor Eudoro, do Roberto Cláudio, a gente percebe que isso também possibilita que locais, terras urbanas bem localizadas, a gente tem um maior controle desse preço da terra, porque a partir do momento que eu diga, bom, essa área aqui é para habitação de interesse social, eu consigo regular mais esse preço da terra. E diante dessa escassez do orçamento, Pedro, eu acho que a gente também tem que ser criativos e utilizar desses instrumentos que nos são disponibilizados através das leis esparsas. Posso citar aqui a REURB, né? Que REURB-E e REURB-S, né? Para fins específicos de interesse social, que inclusive até recente eu tive uma reunião com a Eliana Gomes, que é da regularização fundiária da Secretaria de Habitação, e disse que agora é realmente o grande investimento do município é fazer com que as comunidades permaneçam nos seus locais, mas preocupado muito mais em promover uma regularização, não apenas de entregar o papel da casa, mas de dar condições de habitabilidade através de uma regularização urbanística. Então, a gente tem, e também nós temos o programa federal, que ainda não está muito, né? A gente está engateando aí esse Casa Verde e Amarela, mas que volta muito mais para a questão das melhorias habitacionais do que propriamente na construção de empreendimentos novos. Então, eu acho que a gente está vivenciando hoje uma outra realidade, né, na política habitacional, e eu sempre chamo muita atenção da questão da política habitacional, porque você vê muitas áreas, espaços vazios, e você percebe ao caminhar na cidade que do lado tem escolas, tem posto de saúde, e você vê como aquela área é subutilizada. E isso não gera nenhum ônus para o proprietário que está ali deixando o seu imóvel ocioso à espera de uma valorização. E por isso que eu até, em discussão, na época, quando era a doutora Águida, quando da discussão do Código da Cidade, a gente levantou muito a necessidade de se formatar a lei, que tem que ser em lei específica, o IPTU progressivo. Porque aí você vai dizer, tudo bem, você quer fazer com que seu bem se valorize, porque aqui é uma área boa, porque tem toda uma infraestrutura consolidada a partir de uma atuação do poder público, mas você vai ter que me dar algo em troca, né? E eu acho, como se... Eu lembro que você trabalhou a operação
urbana consorciada, as parcerias público-privada seguem essa lógica, né? Tudo bem, você vai desenvolver, mas você tem que dar o retorno para o poder público. Então, assim, eu acho que a gente pode estar caminhando para um crescimento verdadeiramente sustentável quando a gente utiliza esses instrumentos urbanísticos apostos no Estatuto da Cidade, não é? Quando a gente formata essa revisão do plano diretor, tendo em vista esses instrumentos que tem lá, porque aí a gente vai conseguir alcançar, de fato, um desenvolvimento sustentável. Porque a gente sabe que as pessoas ocupam e degradam áreas ambientais porque faltam os espaços para elas ocuparem. Falta uma política habitacional efetiva. E quando eu faço essa ressalva, não significa dizer que isso é de agora, é como você aí historiou, isso já vem de um longo tempo, né? Houve essa explosão aí das cidades, né? Pelo êxodo rural, e aí a gente não conseguiu absorver essa demanda que se apresentou. E aí a gente tem que começar a pensar o que é que vai fazer, porque essa pandemia ela trouxe à tona as ineficiências atinentes a moradias precárias, a questões de insegurança, a questões de saúde. Então, a gente precisa debater, porque uma cidade sustentável é uma cidade que a gente trabalha essas problemáticas. E eu digo sempre que nenhuma política pública ela é trabalhada de forma isolada, né, Pedro? A gente sempre diz que existe uma transversalidade entre as políticas de segurança, de habitação, de saúde, de educação, para poder a gente chegar a um resultado efetivo. Não é? Eu digo sempre assim, às vezes eu chego para visitar esses empreendimentos e tem a queixa, mas está sem, aqui tem a moradia, mas a gente não tem a segurança, aqui tem a moradia, mas a gente não tem o trabalho. Então, tudo você tem que pensar quando você vai celebrar o direito dessas pessoas, porque é o direito à cidade, é o direito de estar conectado à cidade, não é, meu amigo? Eu concordo. E defendo, assim, eu tenho algumas coisas que eu verdadeiramente acredito que os instrumentos urbanísticos, eles, assim, somados entre eles e conectados com os outros instrumentos de habitação, eles têm essa potencialidade de mudar a realidade das pessoas. Ver o instituto isolado das EIs, pode-se pensar, não, ok, eu faço, garanto, e como oportunizar os direitos. Porque, por exemplo, eu tive acesso, fui olhar o PIF lá das EIs, do posto se não me engano, foi do posto da Draga. Agora, no momento não me ocorre, mas eu fui olhar só o que estava previsto de investimento era na ordem de mais de 180 milhões. Isso para obras de drenagem, saneamento. Bom, então, você pode ter aí o instrumento das EIs para garantir aí a manutenção das pessoas naquela porção do território, com seus laços culturais, sociais, e manter o valor da terra dentro de padrões aceitáveis. E aí você vem e se soma isso a outro instrumento, como a operação urbana consorciada, que eu posso aí captar recursos para investir nessa área. Então, eu preciso somar esses instrumentos com uma grande força do controle social para que esses instrumentos eles não sejam desviados em momento algum, então, na sua rota. E uma construção de uma cidade tem que ser pensada sempre a longo prazo. Fortaleza, quando colocou o Fortaleza 2040, pensou, lógico, o Fortaleza 2040 não é o plano diretor, mas são metas e ambições para ser conquistadas, seguindo o que foi previsto lá nos ODS, na Agenda 2030, pensando o mundo para alcançar um benefício maior lá em 2030. Mas isso só consegue chegar efetivamente com o controle social e com o poder também de mecanismo de avaliação das políticas públicas. Eu verdadeiramente acredito que os instrumentos têm potenciais para chegar, e aí ao que o John Nash pensou, um equilíbrio de Nash aí urbanístico, onde ganhe o setores mais abastados da cidade e os setores hipossuficientes da cidade.
esses dois atores e outros tantos que fazem a cidade ter essa teia tão diversa. Eu não posso esquecer que são conectados e conectantes. Eu preciso pensar para essa cidade, para eles. Então, essa dificuldade do setor, dos decisores urbanos, do poder público, é em alcançar esse equilíbrio de Nash, onde todo mundo ganhe, mas verdadeiramente construa uma cidade melhor para se ver para essa e para as futuras gerações. Exato. Eu acho, Pedro, que a gente sempre primando pelo diálogo, né? Eu acho que a gente consegue as melhores soluções, fazendo com que o empresariado entenda também essa parcela, né, da população que se encontra em extrema vulnerabilidade e que seus investimentos estejam também em consonância a essa área de pessoas que têm seus perfis de vida, suas identidades. Eu acho que é importante promover esse diálogo, aproximar as pessoas. Todos nós fazemos a cidade. Que cidade é essa que nós queremos? Eu acho que esse debate ele se impõe, né? Temos várias temáticas, como operações urbanas consociadas, essas parcerias público-privadas. Eu acho que, acima de tudo, a gente quer fazer uma cidade melhor, sustentável, ambientalmente e socialmente, para a gente poder trazer resultados efetivos a essa sociedade. Tá certo? Então, eu acho que a gente pode estar debatendo em um outro momento os instrumentos em específico. Eu acho que fica aí a ideia, não é? Da gente poder estar conversando com alguém da Secretaria de Habitação, não é? E até o Pedro, até sugiro também o nome do Pedro, que fez uma brilhante dissertação de mestrado também, né? Abordando essas parcerias públicos-privadas, né, Pedro? Que eu acho que foi a sua temática, e eu acho que a gente pode estar avançando nesses temas, sempre primando pelo debate democrático, tá ok? Adorei aqui, a conversa está ótima, e colocar aqui à disposição. Lógico, pensar a cidade ela é dinâmica, então o pensamento pode, agora estou aqui com esse pensamento, mas e aí construindo a nova cidade de Fortaleza para os próximos 10 anos. Me coloco à disposição, e certamente aqui outros colegas na secretaria também, que possam ter um pensamento mais, feito esse corte maior aí para discutir com maior profundidade alguns temas. Mas eu agradeço demais a oportunidade. Muito obrigada, e obrigada, Trend Ceará, por essa oportunidade de promover esse debate tão importante para esclarecimento de toda a sociedade. Obrigada. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.